E eu vi uma publicação nas redes sociais que tinha umas perguntas. O tema era assim: algumas perguntas desconfortáveis que todos os cristãos deveriam fazer a si mesmos. Todas elas se resumem nessa primeira pergunta, que diz assim: será que eu estou amando a Deus com todo o meu coração, alma e mente? A gente tem sempre que se perguntar isso. Por que essa é uma pergunta que pode ser um pouco desconfortável? Que a gente tem que parar para pensar: será que realmente a gente está amando a Deus acima de qualquer coisa na nossa vida? Será que se alguma coisa Deus tirar de nós, nós vamos querer nos afastar, vamos nos entristecer com Deus ou não? Será que eu estou obedecendo a palavra de Deus ou estou apenas buscando conveniência? Nós vamos a Deus como nós estamos, mas a gente não permanece do jeito que a gente é. Mas simplesmente quando a gente vem no culto e a gente ora: Senhor, não deixa que eu saia dessa igreja da mesma forma que eu entrei. Não simplesmente por causa dos louvores, da palavra, mas que aquilo venha estar falando dentro de mim, venha estar me tocando por dentro. Que a gente não venha só estar empolgado com alguma coisa, memorizar alguma coisa, mas que a cada vez que a gente venha estar cultuando ao Senhor, que isso venha estar gerando uma transformação em nós, porque a gente não é mais a mesma pessoa depois que a gente conhece Jesus. Será que eu perdoo as outras pessoas completamente ou eu guardo mágoas? E se Deus perdoasse a gente como a gente às vezes acha que perdoou outra pessoa? Imagina se cada vez que a gente pecasse, Deus falasse: não, eu te perdoo, mas eu quero você distante de mim. Não quero saber de você. E se Deus perdoasse a gente dessa forma? Será que eu estou buscando a vontade de Deus ou os meus próprios desejos? Às vezes a gente tem mentalizado alguma coisa: eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Mas a gente nem sempre pergunta: Deus, é isso que você quer para mim? E se Deus falar: tudo isso que você está planejando não é o que eu tenho para você? Será que a gente vai continuar na mesma empolgação? Será que a gente vai confiar em Deus se Ele falar: não é isso que eu tenho para você? Apesar de aparentemente ser uma coisa boa. Será que eu estou confiando totalmente em Deus ou na minha própria força? Confiar em Deus pode parecer uma coisa incerta. Será que eu posso estar, por exemplo, segura das minhas finanças se eu tenho uma reserva de emergência? Mas e se eu não tivesse? Será que se Deus mandar eu fazer uma coisa que eu acho que eu não vou conseguir fazer, será que eu faria? Será que eu confio que Deus pode me suprir e cuidar de tudo? Ou se não tiver no meu controle, não vai acontecer? A gente tem que estar confiando totalmente em Deus em qualquer circunstância. Será que eu estou usando o meu tempo de forma sábia para o reino de Deus? Essa semana eu perdi muito perdão a Deus, porque lá em casa está com obra no salão e a gente teve que se desdobrar para tirar todas as coisas do lugar para poder fazer a obra lá. Algumas coisas ficaram lá embaixo, na casa da minha tia. Outras coisas a gente teve que subir lá para o terraço, que são 2 lances de escada, né, complicado. E a gente começa a nossa correria cedo, termina tarde, e às vezes eu percebo que eu não estou parando para ler a Bíblia, não estou parando para falar com Deus. Às vezes eu durmo até sem orar, em um momento algum do dia. E teve um dia desse que eu acordei de madrugada e eu pedi muito perdão a Deus, porque falei: Senhor, eu sou grata, né, pelos clientes que o Senhor tem me mandado, sustento, mas de que forma que eu tenho agradecido a isso, te deixando de lado, né? É um ponto que eu pedi. Falei muito com Deus essa semana. Será que eu amo as outras pessoas da mesma forma que Cristo me ama? É fácil a gente amar quem a gente tem uma afinidade, com quem a gente se dá bem, mas amar quem nos fere é difícil. Igual as pessoas falam. Falam muito da vitória de Davi contra os seus inimigos, mas o que poucos aplaudem é a forma como ele perdoou a Saul. É um exemplo que a gente tem. Será que eu sou um bom administrador dos meus recursos? A gente sempre tem que pedir a Deus que nos ajude a controlar nossas finanças, que a gente não venha estar se afundando em dívidas ou gastando com aquilo que não provém a gente está gastando. Também é uma forma de a gente estar demonstrando, né, temor a Deus e o adorar, porque a gente tem que ser um exemplo em várias áreas da nossa vida, inclusive nessa. Será que a minha identidade está em Cristo ou nas minhas conquistas? É mais fácil a gente se definir por aquilo que a gente faz do que por Cristo. Como será que as pessoas conhecem a gente? Conhecem a gente pelo nosso trabalho, por algum hobby que a gente tem, pela nossa personalidade ou porque a gente tem representado a Cristo em nossas vidas? Será que eu sou realmente uma pessoa humilde ou estou agarrada ao orgulho? O orgulho é sutil e difícil de reconhecer em nós mesmos. São alguns pontos que eu acho que são cruciais, né? A gente está pensando, revendo coisas que tem muitas coisas ainda que eu tenho que melhorar, que eu tenho que me atentar como cristã. E muitas das vezes as pessoas admiram a gente e a gente não pode se deixar levar por elogios. A gente tem que estar sempre buscando melhorar, que Deus venha estar em nós, de forma que a gente venha estar sendo um bom exemplo para os outros, mas principalmente que a gente venha nutrir um bom relacionamento com Deus. Salmos 139, os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes a gente tem tanta facilidade de apontar para as outras pessoas e falar lá: fulano tinha que mudar isso, ciclano tinha que mudar aquilo. Mas e se a gente tivesse a mesma fiação que a gente tem para apontar para o outro, para apontar para nós mesmos?
Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu preciso ainda melhorar? Porque a gente sempre vai ter alguma coisa para aperfeiçoar.